E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Os bastidores do clássico já estavam mornos, mas bastou a primeira entrevista para o termômetro estourar. Fernando Diniz, técnico do Vasco, e Dorival Júnior, comandante do Corinthians, trocaram farpas na véspera do duelo e ligaram o alerta de rivalidade máxima. Em Itaquera, o clima ficou temperado por declarações indiretas, cutucadas sobre modelo de jogo e insinuações de que alguns confundem posse com controle, e outros confundem intensidade com correria. O resultado foi imediato, vestiários em ebulição, imprensa em polvorosa e uma partida que passou de importante a imperdível. A cena começou num corredor de coletiva, quando Diniz, firme, destacou que o futebol premiará quem tiver coragem para jogar, sugerindo que o adversário se apoia demais em respostas reativas. Minutos depois, Dorival devolveu com a fleuma conhecida, coragem a organizar bem as fases do jogo e saber sofrer quando precisa. Não houve nomes, mas houve endereços, e todos entenderam para onde cada recado estava apontado. A tensão, que normalmente ferve só dentro de campo, migrou para microfones e câmeras. Nos corredores internos, dirigentes tentaram baixar a temperatura, enquanto as assessorias orientavam para evitar alongamentos polêmicos. Nada feito. O assunto dominou o ambiente, alimentou o debate tático e virou combustível para as torcidas. O clássico, que por si só carrega peso histórico, ganhou um roteiro extra, além dos 3 pontos, a disputa por narrativa. Quem sair vencedor não leva apenas vantagem na tabela, leva também o argumento de autoridade na discussão sobre o melhor jeito de jogar. No gramado, o duelo promete um choque de ideias. Diniz arma seu time com amplitude agressiva, trocas rápidas de posição e pressão pós-perda que aperta a saída curta rival. Dorival responde com organização de bloco médio-alto, coberturas bem calibradas e transições que atacam as costas quando o adversário perde o equilíbrio. É 4-3-3 que vira 2-3-5 por um lado, contra 4-2-3-1 que vira 4-4-2 sem bola por outro, 2 cadernos táticos abertos, prontos para serem rabiscados em tempo real. A temperatura subiu também nas arquibancadas digitais. Redes sociais foram tomadas por comparações, recortes de fala e estatísticas de posse, finalizações e eficiência na última bola. Hashtags saltaram do nada, influenciadores puxaram o assunto para o topo e ex-jogadores entraram na conversa lembrando como um detalhe, uma bola parada, um contra-ataque, um acerto de substituição, costuma derrubar qualquer tese pré-jogo. Para o torcedor, ficou a impressão de que a coletiva foi o primeiro tempo. Nos bastidores de arbitragem, tudo milimetrado, equipe de campo alinhada, checagem de comunicação com VAR e orientações claras para entradas duras que, inevitavelmente, a tensão pode provocar. As comissões técnicas sabem que qualquer cartão cedo demais muda o eixo do confronto. E, quando o clima está quente, as faltas táticas, para matar transição, viram peça de xadrez tão importante quanto um meia criativo. Em termos de escalação, o Corinthians tende a preservar uma espinha dorsal com zagueiros que saem limpos, volantes que alternam construção por dentro e coberturas laterais, um meia de apoios curtos e 2 pontas que variam a altura para confundir a linha rival. Do outro lado, o Vasco de Diniz busca aproximar setor por setor, aceitando o risco da bola nas costas para manter a equipe conectada em torno da bola. Nomes pesam, claro, mas a chave está nos comportamentos. Quem pressiona primeiro, quem quebra a linha, quem fecha o funil. O contexto de 2025 também tempera a história do Corinthians. A temporada, até aqui, tem sido um teste de consistência, noites de atuação dominante alternadas com jogos de fricção, em que a eficiência foi o divisor de águas. O clube encara o ano como etapa de afirmação, puxando responsabilidade para atletas formados em casa e encaixando reforços pontuais no tabuleiro. A torcida cobra, a comissão ajusta e a equipe vai se moldando jogo a jogo, com o objetivo de transformar desempenho em pontuação sólida. Para o Vasco, o enredo passa por recuperação de confiança e por uma ideia de jogo que exige convicção diária. O time de Diniz, quando acerta a sincronia, ganha metros com passes verticais curtos e avança como o bloco, quando falha, se expõe.
É a essência da proposta, viver do risco calculado. Em Itaquera, o teste é dos mais duros, e isso explica parte da verve nas entrevistas, é mais que provocação, é demarcação de território. O histórico recente do confronto adiciona uma pitada estratégica. Em casa, o Corinthians costuma impor ritmo no primeiro terço, com o empurrão da arquibancada que transforma a Neoquímica Arena em turbina. O fator campo, somado ao costume do elenco de crescer em jogos grandes, desenha um roteiro de pressão inicial, tentando jogar o adversário para o seu próprio terço e cavar erros de saída. O Vasco, por sua vez, adoraria transformar essa pressão em espaços. Uma recuperação alta mal sucedida e a bola pode sair limpa para um corredor inteiro. No entorno, a cidade pulsa. A logística foi desenhada para evitar cruzamentos de torcidas, os portões terão abertura antecipada e a operação de segurança foi reforçada. Dentro do vestiário, psicologia esportiva acionada, foco, gatilhos de concentração, respiração, códigos de liderança. Em clássicos, coração e cabeça dividem a posse, quem administra melhor a emoção geralmente chega um meio segundo antes em cada disputa. Dorival, em sua rotina clínica de ajustes, trabalhou bola parada ofensiva com obsessão. Movimentos em escada, bloqueios legais no primeiro poste e surpresa no segundo, além de uma combinação com meia chegando de trás para o rebote. O detalhe pode ser o diferencial contra um rival que concentra energias na fase com bola. Ao mesmo tempo, o Corinthians treinou as zonas de segurança para conter os escapes vascaínos, marcando não só o homem, mas o espaço por onde a bola costuma passar. Diniz, por seu lado, dobrou a aposta na saída sustentada. A ideia é atrair a primeira pressão, quebrar a segunda linha com um passe vertical e, a partir daí, acelerar no campo aberto. O treinador sabe que a arquibancada corintiana joga junto, e quer usar essa ansiedade positiva contra o próprio mandante. 2, 3 passes que escapem de carrinhos e a equipe visitante aparece de frente, com gente infiltrando na área e ultrapassagens no corredor fraco. A guerra de declarações, portanto, não é só retórica, é a face pública da guerra de espaços. A frase sobre coragem e a resposta sobre organização são, no fundo, mapas de risco. Um lado confia que domina o caos e o transforma em vantagem, o outro garante que, com método, o caos vira oportunidade de contra-ataque. É o jogo dentro do jogo, com cada treinador tentando plantar a semente da dúvida na cabeça do rival antes mesmo do apito inicial. Se a bola obedecer à lógica do clássico, os primeiros 15 minutos serão uma torrente, pressão, divididas, inversões rápidas, escanteios. O Corinthians tentará impor território, rodando por dentro para abrir o flanco e martelar cruzamentos fortes no segundo pau. O Vasco buscará retirar o ar do adversário com posse útil, troca de lados e infiltrações pelo corredor central quando o zagueiro sair para pressionar o meia. Um tropeço, um corte mal feito, e a narrativa vira. No fim das contas, as farpas da véspera só interessam porque iluminam a essência do duelo, ideias fortes, convicções opostas e um campo que não aceita discurso, só execução. Quem vencer, falará alto por alguns dias, quem perder, terá de engolir as próprias frases e corrigir rota. Entre provocações e pranchetas, prevalece o óbvio eterno do futebol, a bola decide. Olá torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! Quando a bola parar no centro do gramado e o árbitro apitar, toda a pirotecnia das entrevistas dará lugar ao que realmente pesa: concentração, leitura de espaço e execução. O Corinthians sabe que, em casa, o primeiro passo é transformar a ansiedade em energia útil, pressionar sem se desorganizar, empurrar o rival para o terço final e impedir que o Vasco encontre a circulação que alimenta o jogo entre linhas de Diniz. É uma linha tênue, agressividade suficiente para morder, cautela suficiente para não abrir o flanco. Nos treinos derradeiros, Dorival cobrou a tal primeira ação limpa: quem recebe, decide em 2 toques, quem perde, reage no mesmo segundo. A orientação é simples e profunda: quanto menos tempo a bola passar em zonas de risco, menor a chance de o Vasco encaixar a sua teia de passes curtos. A comissão reforçou também o gatilho para acelerar,
roubo em corredor lateral vira estilingue para o lado oposto, explorando a basculação lenta de quem está largo e adiantado. Pelo lado vascaíno, a sinfonia exige paciência e coragem. Sair jogando em Itaquera, com estádio pesado e adversário mordendo alto, cobra precisão microscópica. Diniz pediu bola no pé, aproximação curta e triângulos que respiram, a ideia de sempre oferecer duas linhas de passe ao portador e um terceiro homem escapando nas costas. Quando funciona, o time avança como cardume, quando erra, fica exposto. O risco é calculado, mas não é pequeno. A partida promete também um duelo silencioso de laterais e extremos. O Corinthians deve alternar amplitude e infiltração, ora espetando ponta para prender o lateral rival, ora trazendo-o por dentro para criar a superioridade no corredor central. O Vasco, atento, tenta atrair o avanço para punir em diagonal longa nas costas. É xadrez de alta velocidade, em que um passo torto reposiciona todas as peças. O fator bola parada segue em caixa alta no plano corintiano. Não é acaso, em clássicos engatados, escanteios e faltas laterais decidem. A engenharia dos bloqueios, o movimento de arrasto do zagueiro artilheiro, a sobra no semicírculo, tudo coreografado. Do lado de Diniz, a ordem é reduzir ao máximo as faltas bobas e proteger a zona do primeiro pau, onde o time da casa costuma criar o caos que a segunda bola transforma em finalização. Psicologicamente, o Corinthians encara 2025 como ano de afirmação. Viveram-se altos e baixos, mas a espinha dorsal ganhou casca com jogos grandes e a arena segue sendo multiplicador de competitividade. O discurso interno mudou de reconstrução para consolidação, menos oscilação, mais consistência. A tabela ainda cobra pontos-chave, e cada rodada virou uma microdecisão sobre o que o time quer ser até dezembro. Para o Vasco, o roteiro é de retomada com identidade. A proposta dinizista, pressionar, jogar curto, triangular, precisa de convicção mesmo quando o cronômetro aperta. Em noite de ambiente hostil, a tentação do chutão aparece, resistir a ela é parte do projeto. O elenco abraçou a ideia de que sofrer um pouco faz parte do plano, desde que a equipe consiga, minuto a minuto, reconectar as peças e empurrar o adversário para uma dança que lhe é mais confortável. No banco de reservas, as substituições podem se tornar manchete. Dorival tende a guardar uma troca para reoxigenar o corredor onde o jogo trancou, e outra para mudar a referência dentro da área se a marcação cruz-maltina travar os cruzamentos. Diniz, por sua vez, costuma carregar no segundo tempo pontas de ruptura para atacar um Corinthians potencialmente mais espaçado. Um ajuste de característica muda o desenho de meia dúzia de jogadas. A torcida prepara o cenário, mosaico, cânticos, pressão sonora. O estádio serve de medidor de narrativa, quando o time da casa empilha finalizações, a arquibancada vira turbina, quando o rival emenda trocas curtas e arranca suspiros, a ansiedade tenta entrar em campo. Domar essa corrente emocional é missão de líderes experientes dentro das quatro linhas: falar, acalmar, acelerar no instante certo. O roteiro coletivo não apaga as histórias individuais. Há quem precise de um jogo assim para virar a chave da temporada, há quem jogue por minutos que podem redefinir seu papel no elenco. Em partidas de tese e antítese, o detalhe técnico, a matada orientada, o passe entre linhas, a leitura de cobertura, transforma o operário em protagonista. E o clássico costuma consagrar quem não treme no primeiro toque. Em meio à guerra de conceitos, um consenso, ninguém ganha debate sem ganhar dividida. O Corinthians quer proteger o funil, fechar o miolo e empurrar o Vasco para cruzamentos inofensivos. O Vasco quer desmontar esse funil com trocas por dentro e diagonais curtas, buscando o homem livre no terceiro passe. São desejos legítimos que não cabem juntos, o gramado, democrático, escolherá. Se o jogo se alongar em tensão, a administração do relógio vira ciência. Pausas para respirar, cobranças de lateral que organizam setores, faltas inteligentes que esfriam transições, tudo entra na equação. O Corinthians precisa evitar o pêndulo emocional, o Vasco, impedir que a posse estéril vire vaia e combustível para o mandante. Cada segundo carrega uma decisão. No pós-jogo, as farpas da véspera terão um novo significado.
Se o Corinthians vencer, a narrativa da organização eficaz ganhará um capítulo robusto. Se o Vasco surpreender, a tese da coragem bem executada se imporá nos microfones. Empate duro manterá o debate aberto, talvez até mais afiado, com ambos reivindicando superioridade em métricas distintas. É o fascínio do futebol, cada olhar lê um jogo diferente. Para o Corinthians, o desfecho impacta mais que 3 pontos. É mensagem para o vestiário, para o torcedor e para o campeonato de 2025. A capacidade de controlar jogos grandes em casa costuma ser termômetro de onde o time pode chegar na reta final. Consistência é o nome do campeonato longo, e clássicos são os capítulos em que a identidade resiste ao estresse máximo. E, no fim, voltamos ao começo. Diniz e Dorival, ideias fortes, modelos distintos, respeito embutido em meio ao atrito. As frases jogadas no ar cumprem o papel de acender o espetáculo, mas jamais substituem o essencial. No apito final, só haverá uma verdade incontestável, a do placar. Até lá, que vença a melhor execução. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.